Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, versículos 46 ao 47. Bartimeu estava à margem da sociedade, da cidade e da vida. Um homem cego, dependente da caridade alheia, vivendo em uma condição que muitos olhariam com pena e nenhum propósito. Mas é justamente à beira do caminho, onde poucos esperam encontrar algo de valor, que Jesus realiza um de seus milagres mais marcantes. E mais do que devolver a visão a um cego, ele nos ensina como a fé pode romper o silêncio, atravessar multidões e alcançar o coração de Deus. Bartimeu sabia que precisava de ajuda. Ele não mascarou sua dor, nem se acomodou à sua limitação. Quando ouviu falar que Jesus estava passando, ele viu ali sua oportunidade e gritou. Às vezes, o primeiro passo para a transformação é admitir que precisamos dela. Muitos de nós escondemos nossa dor. Fingimos que está tudo bem, usamos máscaras e frases prontas para não incomodar. Mas a cura começa quando reconhecemos nossa cegueira, seja ela espiritual, emocional ou relacional. A fé verdadeira não finge força, ela confessa fraqueza. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 48. A fé de Bartimeu foi persistente. Quando a multidão tentou silenciá-lo, ele gritou ainda mais alto. Ele sabia que aquele momento poderia ser único. A oportunidade de ter um encontro com o Mestre não podia ser perdida por causa do medo ou da vergonha. Você já foi silenciado por vozes externas ou internas. Muitas vezes, o mundo vai tentar calar o seu clamor. As pessoas vão dizer que é exagero, que não adianta orar, que sua história não vai mudar. Mas a fé que move o coração de Deus é a que resiste ao silêncio imposto pelos outros e continua clamando. Se você precisa de ajuda, não se cale. Grite. Deus está ouvindo. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Marcos 10, 49. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e parou. O Criador do universo, o Salvador, aquele que tinha um destino traçado em direção à cruz, parou para um homem cego que todos ignoravam. Isso nos ensina que nenhum clamor sincero passa despercebido por Deus. Quando você ora, quando você clama, Ele para, e mais, Ele te chama. Pode ser que, como Bartimeu, você não consiga ver o caminho, mas se levantar com fé é sua responsabilidade. A cura vem de Jesus, mas o passo de fé é nosso. Deixe para trás o que não serve mais, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Marcos 10, 50. A capa era, provavelmente, tudo o que Bartimeu tinha. Representava sua identidade como mendigo, sua proteção, seu lugar na sociedade. Mas quando Jesus o chamou, ele largou a capa. Aquilo que antes era essencial se tornou dispensável diante da presença de Cristo. Quantas vezes seguramos o que nos define em tempos de dor, mesmo quando Deus nos chama para algo novo? Há capas que precisam ser deixadas para trás. O medo, o ressentimento, o passado, a vergonha. A fé nos chama para soltar o velho e correr para o novo que Jesus oferece. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Marcos 10, 61. Jesus sabia que Bartimeu era cego, mas mesmo assim, perguntou o que ele queria. Isso nos ensina sobre clareza na oração e na fé. Deus quer que expressemos nossos desejos, não porque Ele não saiba, mas porque o ato de falar revela nossa confiança nele. Seja específico em suas orações. Apresente seus pedidos com fé, sem medo de parecer ousado demais. Deus se agrada de filhos que creem que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos
ou pensamos. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 10, 52. A fé de Bartimeu o salvou. Não apenas curou sua visão, mas o transformou em discípulo. Ele não voltou para sua velha vida. Agora, com os olhos abertos, ele decidiu seguir aquele que o havia restaurado. O verdadeiro milagre não é apenas a cura física, mas a transformação de vida. Fé não é só para momentos de desespero, é para toda a jornada. A fé que clama também é a fé que segue. Se Jesus abriu seus olhos, caminhe com ele. Não volte para a beira do caminho. Bartimeu viu Jesus com os olhos da fé antes de vê-lo com os olhos do corpo. Ele creu antes de enxergar, clamou antes de ter resposta e correu antes de ser curado. Esse é o tipo de fé que Deus honra. Fé que não depende de evidências, mas de esperança. Fé que não desiste, mesmo no meio da multidão. Fé que se levanta e responde ao chamado. Se hoje você está à beira do caminho, lembre-se, Jesus ainda passa, ele ainda para e ele ainda chama.